E aí vamos mergulhar direto nessa história. Bem-vindos a esta nossa análise de hoje, onde a gente pega dados, fatos históricos e relatos e transforma tudo em uma jornada visual bem estruturada. Hoje, o nosso destino é um lugar que, olha, parece que saiu direto de um roteiro de cinema. O nome é Cacaria. É um vale que ficou meio esquecido ali nas montanhas de Piraí, no interior do Rio de Janeiro, e que guarda um segredo impressionante. A gente está falando de uma região que foi literalmente varrida do mapa. Não uma, mas duas vezes ao longo da história. E que, contra todas as expectativas, conseguiu renascer das cinzas para virar um verdadeiro santuário de ecoturismo, de muita tranquilidade rural e de uma resiliência absurda. O que a gente vai ver aqui hoje é como a força da natureza e a memória das pessoas conseguem, juntas, reconstruir um paraíso. Para guiar esse nosso roteiro, a apresentação foi dividida em 6 momentos. Primeiro, vamos falar sobre o refúgio oculto em si. Depois, vamos entender o passado e o vale de tragédias, para em seguida ver as águas que curam e o ecoturismo. A gente também vai passar pelos sabores artesanais e acolhimento, conhecer os ecos do ciclo do café e, para fechar, o renascimento e a reflexão. Então, começando pela nossa seção 1, o refúgio oculto, escapando da pressa urbana em Piraí. O grande lance de Cacoaré é a mudança absurda de atmosfera que acontece assim que a gente pisa lá. Imagina um vale muito verde, todo protegido pelas montanhas gigantes da Serra do Mar. É quase palpável. É só deixar aquelas rodovias super movimentadas e barulhentas do sul fluminense para trás e entrar nos limites do distrito que parece que o tempo simplesmente desacelera. Sabe aquela sensação? O ar puro da montanha toma conta de tudo e tem uma névoa fininha que vira e mexe abraça os picos ali em volta, criando uma sensação de isolamento, mas um isolamento de muita paz. É literalmente o antídoto perfeito para a vida caótica e corrida da cidade. Vamos para a seção 2. Um vale de tragédias. As cidades devastadas pelo tempo. Agora, o que é muito fascinante e até meio assustador é o contraste dessa paz toda de hoje com a história bem sombria de Cacaria. A região já era super vibrante lá no século XIX, sendo inclusive elevada à freguesia em 1850. Mas aí, em 1908, tudo virou de cabeça para baixo. A construção da represa de Ribeirão das Lajas pelas autoridades da época acabou transformando os arredores em um criadouro gigante de mosquitos. Foi questão de dias para uma epidemia brutal de febre amarela, malária e tifo tomar conta do lugar. As pessoas simplesmente fugiram em pânico. Tem relatos históricos mostrando que as casas foram abandonadas literalmente da noite para o dia, com um prato de comida em cima da mesa e documento largado. Uma cidade inteira virou uma cidade fantasma num estalar de dedos. E, incrivelmente, como se não bastasse uma tragédia, a história se repetiu décadas depois de um jeito ainda mais violento. Para a gente ter uma noção exata da magnitude do desastre que atingiu a cidade, que já tinha sido reconstruída em 1967, olha só essa proporção. Naquela tragédia muito triste que rolou na região serrana do Rio em 2010, choveu cerca de 140 milímetros em 24 horas, certo? Agora, em 67, na Serra das Araras, que fica logo acima de Cataria, uma tromba d'água despejou inacreditáveis 275 milímetros em apenas 3 horas. É quase o dobro de chuva em uma fração minúscula de tempo. Um verdadeiro mar de lama desceu a serra e apagou os povoados do mapa pela segunda vez. Nenhuma construção sobrou de pé. Absolutamente nada. A única coisa que escapou foi o cemitério local que ficava no alto de uma colina e que acabou virando a única testemunha silenciosa do que aconteceu ali. Seguindo para a seção 3, águas que curam e ecoturismo, o renascimento do vale. Essa frase, que faz parte do material do roteiro turístico Caminhos do Encanto, bate muito forte. As montanhas guardam memórias. Quando a gente caminha por Cacaria hoje em dia, é quase impossível não fechar os olhos e imaginar as tropas de mulas que cruzavam aqueles vales no passado, ou tentar escutar o eco dos sinos daquelas igrejas que não existem mais. Mas aí, quando a gente abre os olhos de novo, vê a vida pulsando com força total. Aquela mesma natureza que um dia foi um instrumento da destruição, hoje é a ferramenta de cura. O vale foi sendo retomado aos poucos e virou um verdadeiro paraíso para quem ama o ecoturismo. E como é que esse renascimento funciona na prática? O roteiro Caminhos do Encanto tem etapas muito bem pensadas para quem busca essa reconexão. O primeiro passo é curtir o mirante natural, que tem uma vista de tirar o fôlego da Serra do Mar. Em dias de neblina parece pintura. O segundo passo são as cachoeiras. Como Cacaria é cercada por rios, o que não faltam são quedas d'água e poços profundos, super cristalinos e muito fáceis de chegar. E olha, essa água não é só para dar um mergulho refrescante. Ela vira um símbolo muito poderoso de renovação contínua daquela comunidade. Já o terceiro passo faz a ponte perfeita para o nosso próximo assunto, uma parada obrigatória nas queijarias artesanais da região.
Chegamos à seção 4, sabores artesanais e acolhimento, gastronomia e hospitalidade rural. O grande destaque da região de Cacaria é justamente esse foco gigantesco no turismo de experiência e naquela atmosfera rural de acolhimento. Lá na queijaria Bistrô Aldeia Velha, o paladar já é despertado de cara por queijos de cabra artesanais finíssimos e pizzas maravilhosas. Mas se tem um lugar que resume de verdade o que é hospitalidade local, é o Ranchinho da Ponte. É um espaço com aquele charme despretensioso que conquista a gente na mesma hora sem fazer força. Imagina só o cenário, o barulhinho constante da água do rio correndo logo ali perto da ponte, misturado com aquele cheiro inconfundível de comida caseira saindo do fogão a lenha. É extremamente aconchegante. Nesse vale, a comida não é algo que a gente só consome e pronto. É uma experiência afetiva, daquelas que te convidam a sentar sem pressa e absorver o verdadeiro espírito da vida no interior. Vamos para a seção 5, Ecos do Ciclo do Café, Memórias do século XIX. Só para a gente dar um passo atrás e entender o tamanho dessa história toda. Muito antes das barragens, das epidemias ou dos deslizamentos de terra, o interior fluminense foi simplesmente o coração econômico do Brasil Império. E Cacaria era a peça-chave nas rotas comerciais. A histórica fazenda Aimorá, ou Aimará como alguns chamam, ilustra isso perfeitamente. É um espaço que guarda com muita elegância o silêncio e a memória desse ciclo do café. Quando a gente explora aquelas terras, é quase como se os antigos tropeiros e os barões do café ainda estivessem viajando por ali. As paisagens preservam os caminhos que faziam a ligação vital entre todo o interior produtivo, passando pela Baixada Fluminense, até chegar na Corte Imperial no Rio de Janeiro. Por fim, a seção 6, Renascimento e Reflexão, o espírito de Cacaria. Para concluir essa nossa imersão visual, o roteiro faz questão de destacar o Rancho La Vida. Porque o ponto mais importante de toda essa análise é que visitar Calucacaria não é bater ponto em lugar pitoresco. É, acima de qualquer coisa, encontrar descanso emocional. E o Rancho La Vida cristaliza muito bem essa proposta. É um lugar que resume a resiliência incrível de um povo que viu o próprio mundo acabar 2 vezes e, mesmo assim, escolheu reconstruir tudo usando o acolhimento como base. A simplicidade de lá, somada ao poder de cura absurdo daquela natureza exuberante, entrega um nível de paz que a nossa rotina urbana moderna praticamente tirou da gente. E vamos finalizar com esse pensamento que fica ecoando na cabeça. Talvez o maior luxo hoje em dia seja justamente encontrar um lugar onde o coração desacelera. O que será que as montanhas de Cacaria teriam a dizer para quem vai até lá escutar? Fica muito claro através de tudo que a gente explorou aqui que a resposta não é apenas sobre histórias do passado ou dor. É uma lição enorme sobre força, memória viva e aquela beleza intocada que só consegue surgir depois da tempestade. E é com essa reflexão super intrigante que a gente encerra a análise de hoje. Espero muito que essa jornada pelos fatos e pela história de Cacaria tenha despertado aquela vontade de desacelerar e descobrir os refúgios que ainda aguardam as raízes do nosso país. Um abraço e até a nossa próxima exploração.